E no aperto apareceu uma oportunidade de fazer Nordeste. Eu fiz 2 viagens no Nordeste, né? Carreguei lá no Brás, em São Paulo, fui pro Nordeste. 2 aventuras doidas. Olá, queridos amigos do Rodobus. Estamos no Rodocast e hoje com Félix, que irá contar para nós um pouco da sua história. Um empresário que conquistou seu sonho no ramo do transporte rodoviário de passageiros. Passou por pandemia e trouxe muita experiência consigo. Confira conosco. Aí, ó. Ó, roda bus, conta trecho aí, ó. Corta trecho. Rodobus, corta trecho. E o Rodobus está no trecho. Estamos aqui no Paradiso GV1000 famoso. Vamos pro trecho logo mais. Mas agora vamos escutar o que o Félix tem a dizer para nós. Olá, querido amigo. Como já conversamos, estamos hoje com o Félix com uma história diferente. Félix, conta para nós a sua trajetória, né? Como você começou no transporte, o seu sonho, o seu desejo de estar envolvido com essa área que é carregar o Brasil, sonhos, em cima de pessoas, né? Porque nós falamos em cima de pessoas porque as pessoas movimentam o Brasil. Então, é uma área muito bonita de falar, de abordar, mas também, para quem faz ela acontecer, é um pouco pesado. Verdade. Conta para nós, por favor. Então, William, essa história minha com os ônibus começou pelo fato do meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou com ônibus urbano. E só que eu comecei a ter essa ligação mais com ônibus de 89 para cá, 1989, nos tempos de criança, que eu gostava de ficar desenhando, né, os ônibus que meu pai trabalhava. Eu gostava de ficar acompanhando ele nas rotas dele, para ficar lá, né, limpando o painel do ônibus, aquele negócio, tal, e ficava mesmo. Aí levava um café pro meu pai despistado, para fazer de conta que aqui o café, mas eu queria mesmo era ficar perto do ônibus e tal. E assim foi. Depois nos anos 90 em diante, os meus tios também sempre teve envolvimento com o negócio de transporte, né? Foi mexer com o negócio de ônibus. E aí em 93 eu comecei já a fazer umas viagens junto, 96 e tal. Aí fui aprendendo, já começando a aprender a dirigir ônibus, né? Esse negócio. Aí quando foi em 97, meu pai aposentou, não quis, né? Ainda ficou trabalhando um tempo na aviação Santa Divisa, mas compramos um ônibus e eu, na realidade eu nem tinha idade ainda, né? Mas sempre já dirigia aquele negócio, ficar manobrando, né? Indo abastecer aquele negócio. E nós foi levando o barco. Aí compramos o primeiro ônibus. Eu tinha intenção de comprar, todo mundo comprar um monobloco, um 355, mas eu Marco Polo 3 naquela época, aquele negócio, mas eu falei, não, eu quero um carro, seria Nilson, na época que falava o Nielson, né? Aí compramos um 355, dei umas remendadas nele, o carro não era meio cansadinho e tal, e fomos levando. Depois apareceu uma oportunidade, nós trocamos, pegamos uma Scania 112 que fez muita história, que fez boa parte minha, né, que eu, quando eu tirei a carteira mesmo e fui dirigir aquele negócio tudo. Mas nesse meio tempo também tive um probleminha com um negócio que precisamos pegar um ônibus emprestado, tivemos um desgaste na estrada com um negócio de falha mecânica, passamos susto na estrada e viemos andando, juntamos com outro cara aí no mercado, um tentando ajudar o outro, não deu certo, e vem tocando o barco e nessa luta toda aí. A verdade é que as pessoas pensam que é fácil manter um veículo de grande porte, que é igual um ônibus, com manutenção, limpeza, né? Nos dias atuais, não vou nem comentar, mas para a época que vocês começaram, né? E quem teve o conhecimento do transporte que o Félix sempre prestou aí,
Foi uma história muito bacana, muito... Tive a oportunidade de acompanhar como criança, né? E até hoje eu tive a oportunidade de conduzir os veículos da Conquista Real. E é uma emoção, é uma história que a gente sabe que é paixão. Primeiramente, paixão pelo transporte, pelo ônibus, por gostar de fazer o que a gente sabe fazer melhor. Porque se você não gostar, você não dá sequência ao trabalho com o transporte. Félix, você tem alguma história que você passou de dificuldade atrás de um volante? Uma época que foi saudosa, maravilhosa de você viver aqueles momentos? Conta pra gente. Teve muitas coisas, né, assim, mas o momento mesmo, assim, mais essa parte financeira que sempre apertou, né, eu mexi com transporte universitário, levando aluno para esse scanner mesmo, esse Nilson diplomata 260, 112, ele fez boa parte. Eu fiz muito tempo a Universidade de Itaúna nele, né? Precisei mexer em motor, essas coisas, essas dificuldades que sempre aparecem, né? E no aperto apareceu uma oportunidade de fazer Nordeste. Eu fiz 2 viagens no Nordeste, né? Carreguei lá no Brás, em São Paulo, fui pro Nordeste. 2 aventuras doidas que eu fiz, mas fui e voltei, beleza. O preço da viagem não era tão compensativo, mas para pagar o rombo, o negócio de motor, essas coisas. Mas aí depois apareceu, rapaz, outra viagem, mas era para buscar lá. Aí eu ainda falei assim, o preço era até mais inferior e tal. Aí na época eu até ainda lembro que o primo meu também, que tem ligação com esse negócio de transporte, que é mecânico também, motorista, falei, você vai comigo? Eu falei assim, porque meu pai não animou. Aí, não, eu vou com você lá e tal. Eu dei uma viagem, fomos, rapaz, chegamos lá em Arapiraca, embarcamos lá em Arapiraca, aquele monte de caixa de pimenta no bagageiro, trem doidada, levamos para São Paulo. Aí chegamos lá em São Paulo e tal, aí ficamos esperando para ver se arrumava passageiro para voltar, porque tinha outra viagem. Vamos fazer, vamos. E viemos, aí arrumamos, nós estávamos em 2 ônibus, o outro ônibus era do outro menino. Aí foi arrumar 16 passageiros, colocamos 8 passageiros em cada carro. Nós rachamos o dinheiro aqui para ajudar no óleo, que aí fica né, dividido o bolo. E viemos, rapaz, e tal. E na estrada, fiscalização, porque nós chegamos na barreira na saída de São Paulo, no posto de fiscalização. A polícia parou nós e já falou com nós assim, vocês não precisam nem falar nada, nós já sabemos para onde vocês estão indo, quantos passageiros vocês têm, quantos vocês estão recebendo, não sei o que negócio. Que é isso? E tal, e com medo de ficar agarrado, e conversa daqui com ele, seguir em viagem. E depois na volta, infelizmente, na viagem, aí o meu primo não foi, meu pai seguiu comigo viagem. Na volta nós erramos lá na hora de tirar a autorização da viagem, a data. Infelizmente nós ficamos agarrados lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Ficamos presos lá, o ônibus ficou preso. Aí entramos na justiça, uma liminar, né, para ver se liberava mais rápido. Nós ficamos 15 dias lá aguardando. Isso aí é uma das histórias que nós vivemos nesse negócio, dessas lutas aí de ônibus. E histórias que quem não é do convívio não sabe como é a luta para emitir, às vezes, um documento, para viajar, toda a documentação necessária, né? E o Félix já trabalhou com fretamento, com turismo, com, como ele falou, escolar, estudante, transporte, né? Universitário. Transporte universitário. Então, essas são uma das muitas histórias que caem aqui, né, como conteúdo para nós da história da Conquista Real com o Félix aqui. Félix, pandemia esteve aí e foi um baque, né? Foi. A gente estava aí à tona, trabalhando bem e, não diferente de muitos, nós também sentimos aqui na Conquista Real esse baque, não foi? Foi difícil demais, porque você falou questão do fretamento. Depois do transporte universitário, eu fiquei um bom tempo prestando serviço para a empresa, né? Trabalhei para uma empresa, trabalhei para outra, mas ambas, na hora que deu aquela primeira crise, antes desse negócio de pandemia, as empresas entraram em dificuldade, fecharam as portas, nós perdemos o contrato, né?
e ficamos em dificuldade, tinha trocado de renovado frota também, mas e ficamos apertados com aquele negócio, tivemos que desfazer de parte de frota e fomos seguindo. Aí quando veio, né, a medida dos trancos e barrancos, fomos levando. Quando veio aquele negócio da pandemia, o negócio já não estava tão bom, mas a gente ia empurrando, né, fazendo a medida do possível. E rapaz, e 3 carros parados, e aquele troço, e eu até não tinha lugar para guardar os 3 carros, dependi de amigo, né, para guardar o carro na garagem. E não foi fácil não, só 3 carros parados, eu olhava para aqueles carros, você queria vender, o troço não tinha valor comercial, porque quem estava vendendo para desmanchar, o troço perdeu o valor, porque quem queria saber de ônibus, ninguém queria, não podia transportar, o povo não podia aglomerar aquele negócio. E foi desesperador, só. Eu olhava assim, falei, o que vai ser da minha vida? Eu fiquei 4 meses sem trabalhar, sem fazer nada. Aí, questão de família, esse negócio para não ter que dispor dos patrimônios, tudo, para, né, desfazer de tudo. Eu falava, vou ter que arrumar com quem em algum lugar aí e fazer o que eu sei fazer, dirigir, né? Aí foi onde é que eu fui trabalhar, numa empresa de fretamento que estava, porque teve muito esse negócio de dobrar, né? As demandas, né? Os ônibus sombra, andar ônibus dobrado. Eu fui trabalhar de empregado. Eu nunca tinha trabalhado, graças a Deus, a pessoa do meu pai trabalha de empregado, sempre trabalhando por nossa conta. Eu tive que trabalhar de empregado para poder segurar a onda, até passei esse negócio da pandemia. Mas mesmo assim, tive que vender um ônibus também a preço barato. E estamos aí tentando agora e voltando aos pouquinhos, à medida que as coisas, tentando segurar com o que sobrou e estamos na fé de Deus aí para ir levando. Vendeu um B7R liso, essa é a realidade. Félix, você já passou algum aperto na estrada? Já passei aperto, inclusive até na época da Universidade de Itaúna, eu, né, aquela coisa era uma pressão, né, por causa de negócio de tempo, que tinha quem, né, se você, era, querendo ou não, era uma concorrência, porque tinha os coordenadores dos ônibus que coordenavam, e os ônibus, então, e os passageiros, tipo assim, eles viajavam naquele ônibus que chegava mais rápido, aquele negócio tudo, aquela loucura. Então a gente saía aquele pelotão de ônibus, eu sempre às vezes saía no retorno de Itaúna, saía mais ou menos no pelotão do meio ou senão no final. Porque eu tenho uma forma também né, defensivamente, né? Pra poder não ficar muito naquele negócio embolado. Aí teve um dia, só em fevereiro, no começo do semestre de 2007, eu saí mais ou menos na frente e saí tal de Itaúna. Não era aquela pista duplicada igual é agora. Tinha um radarzinho no trevo de Itaúna. Assim que eu passei o radar até não funcionava. Aí o radar era de 40, a gente às vezes passava de 50, aquele negócio. Aí, rapaz, na hora que eu estiquei o carro, que eu vinha de quarta, que eu estiquei o carro, que eu pus uma quinta nele, que eu comecei que dava uma subidinha, pontou um caminhão frigorífico, um Volkswagen, e do nada o caminhão atravessou assim a pista, e deitou e já veio para cima de mim deitado, chiando. E eu joguei para direita que tinha uma terceira faixa. Eu falei assim, vai dar para me passar, né? Eu pensei assim, eu vou conseguir sair fora dele. E segurei o carro no freio. Só que nisso mesmo assim ele pegou no meu para-brisa ali, passou riçando a lateral do carro. Eu caí o carro caiu na canaleta com o pneu dianteiro do lado direito. E o caminhão pegou do lado esquerdo, estourou do lado esquerdo, do lado direito também estourou. E o carro parou, tipo assim, ele pulou a canaleta e parou a tração na terrinha do barranquinho assim, faltando pouca coisa para tombar, sabe? Mas aí, como diz, foi dando material mesmo, graças a Deus, que assim, machucou, eu cortei a cabeça, um negocinho, mas graças a Deus foi. Conseguiu sair, né? Foi um livramento. Félix, as considerações finais, sonhos e projetos para um futuro. Aí, William, eu tô sempre fé em Deus, né? Eu sempre tive minha fé, sou católico, sempre tive minha fé em Nossa Senhora, em Jesus Cristo, né? Também. E eu continuo, às vezes eu desanimo, né? Mas sempre tem um amigo ou outro que às vezes, né?
dá força pra gente, não desiste, né? É seu sonho, você sempre ao mesmo tempo que tem os que desejam mal, fala, não sei por que você insiste com isso, mas tem muitos que apoiam, né? mas é como se diz, é uma história, né? Muitos anos, né? Já de infância, do meu pai, né? Desses negócios. E sempre tem aquela esperança, né? De continuar e fazer o que a gente gosta, sempre gostou, né? E eu ainda continuo com essa mesma esperança. Porque só acaba quando Deus fala que acabou. É verdade. Se você tem um sonho, vai atrás. Dá uma palavra para essa galera, essa rapaziada nova que tá chegando aí, né? Você como uma pessoa que já viveu todos os aspectos, não só como profissional, como empresário, em todas as áreas de transporte, para que essa galera não seja apressada e também dirija com muito cuidado pelas estradas do nosso Brasil. O que eu aconselho para eles é assim, que o entusiasmo é bom sempre ter, né? Né? A paixão e tudo, mas tem que saber ponderar, né? Porque no início eu sei que eu também fui assim, né? Aquela empolgação toda, e que o carro tem que andar, que é isso, que é aquilo, negócio de horário, essas coisas, andar com o carro tudo enfeitadinho, né? Limpinho, esse negócio, mas tem que ter o juízo, né? E humildade, né? Sempre. Tem que ter humildade, reconhecer o erro, né? Não querer ser mais do que a máquina, superior do que a máquina, isso autoconfiança, é uma máquina, né? O excesso de autoconfiança, isso aí mesmo. E continuar, né? Ter fé em Deus para respeitar, fazer o que gosta, né? Pessoal do Rodobus, aqui finalizamos mais um Rodocast, na presença do nosso amigo Félix, que contou a sua história. E eu também aqui finalizo, desejando a todos os colegas, amigos, internautas que nos seguem, o meu abraço. E o desejo que Deus abençoe a sua vida, nos teus sonhos, nas tuas conquistas. Assim como nós temos um exemplo aqui de superação, nós também desejamos a você que a esperança seja presente na sua vida para continuar alcançando tudo. O Rodobus finaliza esse Rodocast mostrando para você que o nosso Rodocast cada dia é em um local diferente, em um ambiente único, porque as pessoas que realmente produzem e participam da movimentação no Brasil, elas estão em vários locais. E nós iremos atrás dessas pessoas. Um abraço, tudo de bom, Félix. Muito obrigado. Prazer. Tudo de bom, meu amigo.